A Bíblia conta uma história que todo mundo conhece. Um reino grandioso, unido por reis super famosos, que um dia se partiu por causa da teimosia de um governante. Mas e se a história real, aquela que ficou enterrada por séculos, for completamente diferente? Hoje, a gente vai pegar a pá e o pincel da arqueologia para descobrir o que realmente aconteceu entre os reinos de Israel e Judá. Meu pai vos castigou com chicotes, mas eu vos castigarei com escorpiões. Imagina ouvir uma coisa dessas. Pois é, com essa ameaça terrível, o rei Roboão, filho de Salomão, teria praticamente selado o destino de uma nação inteira. A narrativa bíblica aponta para esse momento como o estopim de tudo, o ato de tirania que dividiu o poderoso reino de Israel. Mas será que a história foi tão simples assim? Um único evento? E aqui entra a grande pergunta que vai guiar a nossa análise. Essa divisão do reino foi mesmo um evento repentino, uma tragédia inesperada? Ou será que as evidências que estão literalmente debaixo da terra nos contam uma história bem mais antiga e, olha, muito mais complexa? Para encontrar a resposta, a gente precisa, por um momento, deixar o texto de lado e ouvir outras testemunhas. Testemunhas bem mais antigas. As pedras, os cacos de cerâmica, as fundações das cidades. O que será que o veredito da arqueologia tem a nos dizer sobre essa tal união? E olha, o choque é imediato. De um lado, a gente tem a história de uma era de ouro, um reino só, magnífico e unificado. Do outro, o que a arqueologia mostra na prática. Não uma, mas duas sociedades totalmente diferentes, com histórias e desenvolvimentos próprios, que, ao que tudo indica, talvez nunca tenham sido de fato um Reino Unido. E essa divisão não foi um acidente, uma briga que aconteceu no século X a.C. As pesquisas arqueológicas mostram um padrão que se repete. Por milênios, as terras altas de Canaã sempre abrigaram duas culturas distintas, uma no norte e outra no sul. Essa separação é muito mais antiga e profunda do que a história sobre os reis. Então, vamos mergulhar de cabeça nesses dois mundos, Israel ao norte e Judá ao sul, porque as evidências físicas não mostram só algumas diferenças, não. Elas mostram realidades quase opostas, que foram moldadas pela geografia, pelo clima e, claro, pela economia. A história desses dois lugares foi escrita pela própria terra, sabe? O norte, Israel, era abençoado com vales férteis, mais chuva e acesso fácil a rotas de comércio, o que abria portas para riqueza e desenvolvimento. Já o sul, Judá, era o oposto, geograficamente isolado, mais seco e com bem menos recursos naturais. E as consequências disso, como a gente vê aqui, são gritantes. No norte, Israel desenvolveu uma economia sofisticada, baseada em azeite e vinho, com muita gente, cidades grandes e palácios já no século IX a.C. Enquanto isso, no sul, Judá era uma terra de pastores e agricultura só para sobreviver mesmo, com poucas vilas e um desenvolvimento muito, mas muito mais lento. Para se ter uma ideia, Judá era basicamente o interior rural de Israel. Ok, mas e Jerusalém nisso tudo? A Bíblia descreve a cidade como o centro de todo esse império unificado, um lugar cheio de riqueza. Vamos ver se a arqueologia concorda com essa imagem. A descrição bíblica é de uma riqueza que soa quase como fantasia. Tenta imaginar um lugar onde prata era tão comum quanto pedra na rua e madeira de cedro, um artigo de luxo caríssimo, era usada como se fosse qualquer madeira. Essa era a lendária Jerusalém de Salomão, segundo o texto. Certo, mas e na prática? O que as escavações realmente acharam dessa época? O que os arqueólogos desenterraram da Jerusalém do tempo de Davi e Salomão? A resposta é, bem, uma modesta aldeia. Isso mesmo. No lugar de uma capital de império, a evidência material do século X a.C. aponta para um pequeno vilarejo nas montanhas, sem palácios, sem muralhas gigantes, sem sinal de toda aquela riqueza. Longe de ser o centro de um império, Jerusalém era só mais uma vila. E isso nos leva à pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Se a realidade histórica era tão diferente, por que a Bíblia foi escrita desse jeito? Qual era o objetivo por trás dessa história de uma era de ouro que se perdeu? A chave para entender isso está no tempo. Como essa linha do tempo mostra, existe um buraco de quase 300 anos entre a suposta época de Davi e Salomão e o período em que a história deles foi escrita. Os autores não viram nada disso acontecer. Eles estavam escrevendo sobre o passado com um propósito bem claro no presente deles. Para entender, a gente precisa viajar para o século VII a.C. Nessa época, o poderoso reino de Israel, aquele do norte, o rico, já não existia mais, tinha sido conquistado. E Judá, o pequeno reino do sul, viu aí uma oportunidade. O rei da época, Josias, queria unificar todo aquele território sob o seu comando e a sua fé.
Ou seja, essa narrativa era uma baita ferramenta política e religiosa. Ao criar uma era de ouro mítica com centro em Jerusalém, os escritores do rei Josias estavam, na verdade, justificando as ambições dele. Eles reescreveram o passado. A independência do norte virou um pecado, a destruição deles virou um castigo de Deus e Judá, claro, se tornou o único herdeiro legítimo de todo o Israel. E essa analogia aqui é brilhante para entender a jogada. A profecia sobre o nascimento do rei Josias, que aparece no texto bíblico, é como se a gente achasse um documento de 1600 e pouco prevendo, com nome e tudo, o nascimento de Martin Luther King. É a prova de que a história foi escrita de trás para frente, uma profecia criada depois que tudo já tinha acontecido só para legitimar o presente do autor. E assim, a arqueologia revela que a história da monarquia unida não foi bem um fato, mas sim uma ideia muito poderosa, uma construção teológica e política. Isso nos deixa com uma pergunta bem provocadora. Se a história é escrita pelos vencedores, o que acontece quando a maior vitória é, na verdade, reescrever o passado? É um lembrete de que a história que a gente conta sobre de onde viemos muitas vezes serve para justificar para onde queremos ir.